pessoal, eu sou o Dr. Anderson. Sou a doutora Natália. Nós somos membros aqui da equipe CGE e vamos iniciar hoje um novo modelo de conteúdo para vocês, que é um modelo amplamente difundido aí, que é a questão do podcast, né? Um bate-papo, né? Muito natural aqui sobre os temas da ginecologia endoscópica, né? Cirurgia ginecológica, sobre saúde da mulher e etc. E a nossa intenção é de tempos em tempos vir aqui trazendo nossos, os membros, os médicos que trabalham conosco, nossa equipe, amigos convidados, para poder a gente falar um pouco sobre esses temas, né? E levar informação até você que acompanha aqui as nossas redes sociais, para que com a informação correta você possa cuidar melhor da sua saúde, né? Conseguindo levar assim um melhor desempenho, né? Para você que busca se cuidar, certo, Natália? Isso, às vezes a gente fala bastante com naturalidade de procedimentos e indicações, e às vezes para quem está assistindo não é tão, né, simples assim, ou então como faz parte da nossa rotina, né, a gente acha que é muito mais fácil às vezes do que realmente parece, né, para quem não é da área, para quem não é do meio. Então o objetivo também é informar, esclarecer, né, e até para facilitar também depois o próprio procedimento, né? Então, quando a paciente chegar para fazer qualquer tipo de cirurgia, ela já está ali ciente de tudo. Também, consulta, né? Sim, ela já está tudo, sabendo, né? o que é as coisas, o que são as coisas que a gente vem falando, a gente vem abordando, né? Eu sempre costumo dizer para as pacientes que a informação é a coisa mais importante que ela tem. Então, quando a gente vai fazer algum procedimento, eu peço, olha, vou explicar tudo, porque quem está com a condição é a senhora, é o senhor. Então, para que o senhor entenda o que a gente está fazendo. Ah, não, doutor, tudo bem. Porque às vezes a gente fica naquela de que o paciente não vai entender, né? E não tem que ser assim, né? Tem que realmente levar informação, conhecimento. Né? E lembrar também assim, a gente quer dar informação, a gente quer mostrar algo, mas saber que cada caso é individualizado, né? Indicações e percepções vai ser individual para cada pessoa, né? Então, só uma visão geral, né? Exato. E o nosso projeto começa, né, e a gente pretende realizar aqui no nosso consultório, né, na clínica, aqui na CGE. Para quem não sabe, nós estamos localizados aqui no Recreio dos Bandeirantes, tá? Na Avenida das Américas, número 17.150, aqui no A5 Office, sala 346, tá? E qualquer informação, pode também clicar lá na bio do Instagram, né? Clica aí no link, né? Arrasta pra cima. Que a gente vai ter um prazer enorme em acolher vocês. E hoje a gente quer falar com vocês sobre histeroscopia, certo? Exatamente. E aí, partindo do começo, para quem está assistindo, Natália, o que é a histeroscopia? Bom, a histeroscopia ela pode ser diagnóstica, pode ser um exame, mas ela também pode ser terapêutica. Então, é possível, através do exame, você também realizar um procedimento ali e ser eficaz, né, já no exame em relação à indicação, à doença da paciente. Então, a histeroscopia, ela parte do princípio ali de um exame de imagem, né, com uma câmera que está acoplado ali ao histeroscópio. A gente introduz através ali da vagina, então a gente já faz uma vaginoscopia, a gente já faz uma avaliação ali do canal da vagina. E a partir disso a gente consegue também fazer uma avaliação do colo do útero, né, tendo essa visão ali direta, através do colo do útero, ali, o canal cervical, até chegar dentro da cavidade uterina. Então, todas essas estruturas elas podem ser avaliadas através desse equipamento que tem essa câmera. Então, a gente consegue visualizar diretamente, né, o órgão. E quando tem alguma alteração, a gente consegue ir exatamente aonde tem aquela lesão, aquele pólipo, aquela inflamação, aquele mioma,
e, né, coletar ali, colher uma amostra de tecido para poder fazer uma avaliação histológica, por exemplo, ou até mesmo fazer uma retirada ali de um pólipo, por exemplo, ou avaliar se um DIU está dentro da cavidade, né, de forma correta. Então, a esteroscopia ela é um exame que enxerga por uma visão direta, diferente aí do ultrassom, por exemplo, que não é uma visão direta, né? Coloca-se ali o transdutor e de maneira indireta visualiza o que está ali dentro. E aí né? você tem ali imagens sugestivas, né? Com a esteroscopia a gente está olhando ali de diretamente. De fato, para o que tem ali dentro. E é um exame que muitas pacientes trazem essa dúvida, né? Ela só consegue enxergar dentro do útero, certo? Que tudo que tiver em volta do útero, né, a parte de fora do útero, né, de certa forma as trompas, os ovários, a gente não consegue avaliar, tá? Então a gente vê o que está dentro ali do útero, ali, né, a parte da cavidade uterina, a parte interna. Certo. E aí, nesse caso, a esteroscopia... Tá, eu entendi. A esteroscopia, você entra pela vagina, atravessa ali o colo do útero, chega dentro da cavidade do útero e olha, filmando ali com a câmera, e aí podendo tirar foto e tal. Se tratando de uma questão de diagnóstico. Olhei, olha, o que o ultrassom viu, realmente, é um pólipo, é um mioma, é isso, né? E, tá, mas quando que a paciente sabe que ela precisa de uma esteroscopia? Bom, a esteroscopia ela vai ser geralmente indicada a partir de uma avaliação prévia, geralmente por uma ultrassonografia. Na maioria das vezes, em algum exame de rotina, né, é detectado alguma alteração ali no endométrio. E aí isso vai fazer com que o médico siga a investigação para, né, fazer a avaliação através da esteroscopia, né? Algumas pacientes que fazem esteroscopia, às vezes por uma indicação do fertileuta, porque está fazendo ali uma investigação de infertilidade, por exemplo. Pacientes que têm sangramentos fora do normal, né, muito intensos. Às vezes a ultrassonografia não identificou de cara alguma doença, mas faz parte ali da continuidade da investigação, uma esteroscopia, por exemplo. Então, algumas dessas situações podem preceder o pedido ali da esteroscopia. Pacientes que já estão na menopausa, por exemplo, e tiveram algum sangramento, né, já estando na menopausa, também é uma indicação. Que a princípio não seria esperado, já que ela já está na menopausa. Isso, ela já está ali, né, mais de um ano sem ter nenhum tipo de sangramento menstrual, e aí começa a ter algum sangramento, às vezes até muito mais tempo, né, muitos anos, e volta a ter sangramento. E aí, ou seja, ela vem até o ginecologista, vai até seu ginecologista com uma queixa de sangramento que voltou, né, inesperadamente, por exemplo. Exatamente. E aí ele pode cursar ali com ultrassom transvaginal, ou pode também cursar com uma esteroscopia diagnóstica. Isso, já com um pedido de esteroscopia. Para olhar de fato e não ter dúvida, né? Sim, sim. Não é assim, podemos dizer que a esteroscopia, ela é o que a gente chama de padrão ouro, o melhor exame para identificar o que tem dentro do útero? Sim, é um exame padrão ouro que a gente chama, que seria ali o melhor exame para fazer uma avaliação da cavidade uterina, da parte interna ali, avaliação do endométrio, né? Certo. Você falou sobre infertilidade, né? As pacientes que estão aí tentando engravidar e não conseguem, vão investigar. Muitas vezes o médico pede a esteroscopia diagnóstica com biópsia, né? Sim. Aí, o que seria essa esteroscopia diagnóstica com biópsia? O que ela avalia? Partindo do princípio que a paciente está ali com acompanhamento, que já está tentando engravidar há algum tempo, não tem sucesso, né? Um dos exames, né, que o médico ali que faz o acompanhamento da infertilidade, né, o fertileuta, ele vai solicitar a esteroscopia, por justamente ela permitir fazer essa avaliação da cavidade uterina, né, ver se tem alguma malformação, né, ver se a entrada ali das trompas, que a gente chama de ósteos tubários, se tem alguma coisa bloqueando ali essa entrada das trompas, se tem realmente alguma patologia ali dentro, algum pólipo, algum mioma. E, além disso, a fazer a avaliação também do endométrio. O endométrio ele deve ser avaliado,
porque ele pode ter algum sinal de endometrite, que é uma inflamação do endométrio, e isso pode prejudicar, sim, a fertilidade da paciente, e algumas outras pesquisas relacionadas a essa investigação, em relação até mesmo à endometriose e essa avaliação do endométrio como um todo. Certo. E aí, a biópsia, ela é encaminhada, isso é também uma coisa que a gente vê, né, no dia a dia, dúvida das pacientes. Vou fazer a biópsia, então a senhora vai descobrir o que tem? Né? Como é que funciona isso? Então, só para que ficar claro, né? Que a estereoscopia com biópsia subentende-se às vezes de que o médico que vai fazer a estereoscopia realiza a análise da biópsia. Exatamente. Então, assim, a esteroscopia com biópsia, ela quer dizer o quê? Que eu vou fazer a avaliação, né, da cavidade. Vai ver ali a cavidade. Vou ver, vou olhar e vou tirar uma amostra daquele tecido. Então, o exame em si, ele, né, contempla a realização ali, o ato de realizar o exame, de fazer o exame, avaliar a cavidade e fazer a coleta do material. Uma vez que eu tirei esse material, um pólipo ou uma biópsia do endométrio, esse material ele vai ser encaminhado para análise histopatológica. No laboratório, ou seja, você fez o exame, aquela amostra que foi colhida, aquele material que foi colhido, aí vai para um outro momento, um outro processo, que é a análise histológica. Então, esse segundo passo já é com o laboratório, não é o médico que realizou o exame que vai fazer já naquele momento a análise do material. Então, aquele material é enviado. Tudo que a gente tira do nosso corpo, a gente envia para análise histopatológica. Então, retirou, a gente bota ali num potinho com formol, vai enviar para o laboratório, o patologista que vai fazer a análise daquele material, e aí volta o resultado do histopatológico para a gente. Ou para o médico que solicitou. Que aí é o patologista, então, no laboratório, que vai dizer o que tinha naquele endométrio. A gente tem como fazer uma avaliação ali visual que, né, algumas características, algumas coisas chamam a atenção em relação a um bom prognóstico, né, ou um prognóstico pior. Mas só temos certeza depois dessa análise minuciosa ali pelo microscópio, pelo patologista, para confirmar alguma doença ou não, malignidade ou não. Então, o processo o exame, a esteroscopia, e o outro processo é a análise histológica daquele material. Direto com... É aquilo, né? A gente, de tanto ver, parece com, né? Você olha ali pelo esteroscópio, quando passa, parece que é benigno, parece que não tem nada. Mas a gente não... Só que quem vai dar certeza realmente é a análise no laboratório. Por isso que é tão importante realizar a biópsia. Com certeza. Principalmente às vezes quando entra para fazer e tem um pontinho ali, pô, isso aqui não tá normal. Tira, manda para poder ter certeza do que se trata, né? E a complementação diagnóstica de outros exames de imagem, né? Ressonância, às vezes ela vai fazer como você falou, uma ultrassom, né? E aí complementa aquele ali, ou seja, um achado suspeito, complementa-se com a esteroscopia, certo? Sim. Já a esterocirúrgica, ou seja, para quem entendeu a esteroscopia diagnóstica, você entra com o aparelho para ver. E tem a possibilidade de tirar um pedaço, uma amostra. Mas não dá para fazer mais do que isso na esteroscopia diagnóstica, né? Que é apenas ver. Agora, a cirúrgica, o que diferencia uma da outra? Bom, como você falou, a esteroscopia diagnóstica, ela tem como maior objetivo, né, avaliar, né, olhar, entender o que é aquele cenário, o que está acontecendo, e permite que a gente faça ali uma coleta de material. Quando tem algo muito pequenininho, às vezes a gente consegue tirar um pólipo, por exemplo, muito pequenininho, a gente ali com auxílio da pinça, a gente consegue às vezes fazer a retirada completa. Mas nos casos em que não é possível, a gente indica a esteroscopia cirúrgica, que basicamente, né, vai ser o mesmo procedimento ali, só que a gente vai fazer uso de uma energia que vai ser capaz ali de cortar, cauterizar. A energia, ela vai passar através de uma alça, enfim, a gente tem vários acessórios, digamos assim, que a gente pode colocar ali no instrumento, que aí vai ser o ressectoscópio.
E essa energia, né, ela vai poder ali cortar, cauterizar, então a gente vai ter uma eficácia muito maior do procedimento, a gente consegue retirar toda aquela doença, todo aquele mioma, todo aquele pólipo, e aí naquele local que ficou sangrando, a gente já consegue fazer a hemostasia, que é a parada do sangramento, então a gente tem mais ferramentas ali, né, dependendo... É como se fosse um bisturi. Um bisturi, tipo Só isso. que você está introduzindo ele pelo aparelho, que não é o esteroscópio, é o ressectoscópio. É ressectoscópio, e aí dependendo, vão ter tamanhos diferentes de ressectoscópio para cada indicação ali. Que aí o tamanho da alça que vai lá dentro vai depender do que eu quero tirar. Exatamente. Então, né, a paciente tem um mioma, então que geralmente é uma lesão, né, mais dura, dependendo, às vezes, maior, aí a gente pode usar uma alça mais rígida, né? Uma alça com tamanho maior, e aí a gente pode precisar ali dilatar um pouquinho o colo do útero, porque o instrumento é um pouco maior. Né? E alguns casos, né, que a patologia é pequena, e a gente consegue, às vezes, fazer o procedimento pólipo, sem nem dilatar o colo do útero, né? Então, a gente, às vezes, consegue ali fazer de forma bem assim, minimamente invasiva, né? Menos invasiva ainda. Exatamente. Né? E aí resolve aquele problema de forma eficaz. E é um procedimento, né, que tem um resultado muito bom e é bem eficaz, né? Tem um material, inclusive, no Instagram que a gente postou sobre a esteroscopia, realizando o procedimento, né, no ambulatório, no consultório, né, que a gente faz aqui, inclusive na CGE também. E a Mariana Rolim apresentou a questão do Gubini, né? Isso, que é um tipo de ressectoscópio. De ressectoscópio pequenininho, né? Ele, né, na maioria das vezes, a gente não precisa dilatar o colo do útero, né? Porque ele é bem fininho. E, nesse caso, a gente consegue fazer isso de forma bem eficaz e prática, podendo fazer no próprio consultório. E trazer essa praticidade, né, para paciente e para o próprio médico também, né? Isso. Então, a esteroscopia diagnóstica ela é feita tanto em regime hospitalar, né, quanto em ambulatório, no consultório. E a cirúrgica pode ser feita no consultório, mas em alguns casos precisa levar para o hospital. Sim, tem essa necessidade? Depende do caso, né, da paciente em si. Às vezes a gente vai fazer ali uma primeira etapa, né, do procedimento, e depois a gente vai ter que repetir para terminar de retirar aquela lesão. Então, cada caso tem que ser individualizado nessa situação. Não dá para a gente dizer que dá para fazer sempre no ambiente hospitalar ou sempre no consultório. Então, dependendo do caso, dá para resolver sim no consultório, mas, né, às vezes não. Às vezes realmente a gente tem que levar para o hospital. Isso é uma coisa que as pacientes às vezes trazem como dúvida, né? Doutora, eu fui fazer a retirada de um mioma, né, como teve casos nossos em algumas vezes, e a doutora não fez tudo no mesmo momento. Ela precisou internar novamente, ou vir ao consultório novamente, para repetir uma segunda etapa, uma segunda vez, aquele procedimento. Por que isso acontece? Então, essa necessidade de uma segunda etapa, né, ela existe porque depende do tamanho ali da doença. A gente tem ali um limite, né, de medicação ali, de soro, que pode ser realizado no momento do procedimento. Então, né, às vezes um mioma, por exemplo, maior, ele é possível de ser retirado por via esteroscópica, mas às vezes não dá para fazê-lo somente no momento. E aí a gente faz uma nova etapa. Isso é uma questão interessante para o paciente entender um pouco melhor, né, essa questão do tempo, né, do limite de tempo que você tem, ou, né, a alimentação. Você não pode ficar o dia inteiro ali. Você né? não pode ficar ali injetando porque soro. A cavidade, para quem não entende, a cavidade do útero, ela é fechadinha, né? A gente joga um líquido ali dentro. Pelo esteroscópico, joga um líquido que abre, né? Vai distender ali a cavidade uterina.
Na maioria das vezes, né, dependendo de qual energia a gente vai utilizar, a gente vai escolher um meio de extensor, né? Então, dependendo do meio utilizado, você vai ter mais restrições ou mais complicações devido à quantidade de líquido que você injeta ali, porque esse líquido ele vai também saindo pelas trompas, né? Ele vai cair na cavidade abdominal, ele vai ser absorvido também via sanguínea. Então, a gente tem um limite ali de infusão com segurança, de líquido, né? Com segurança. Mesmo a paciente estando sedada, né, nos procedimentos cirúrgicos, né, a maioria dos casos a gente faz com a paciente sedada, então a gente tem ali um limite de segurança que a gente precisa respeitar. Então, às vezes, a gente não vai conseguir tirar tudo num único tempo, e a gente vai, né, solicitar um novo tempo cirúrgico, né? Repetir ali o procedimento. Para fazer com segurança. Entender, a gente, às vezes, né, numa esteroscopia cirúrgica, infunde 3, né, 4 litros de soro, 5 litros de soro, que entram e saem. Só que parte daquele soro, então, se for o soro, né, o líquido escolhido, parte daquele soro cai na cavidade e é absorvido pela paciente, né? Cai na cavidade, ou cai direto vaso sanguíneo, nos vasos sanguíneos. Porque a gente está fazendo cortes ali, né? Que está sangrando, está expondo, abrindo vasos ali, que estava irrigando, por exemplo, de sangue um mioma. Isso. Né? E aí acaba que, como o ressectoscópio ele é pequenininho, a alça é pequena, né? O mioma é grande. A gente vai tirando aos poucos, não é isso? Fazendo vários cortezinhos ali e vai fatiando, né? Vai fatiando o mioma para poder tirar, né? Isso. E aí acaba que, pela técnica ali, o tempo que precisou... A gente chega, agora foi suficiente, agora vamos interromper. Interrompe e faz de novo. Não saiu tudo, mas a gente espera ali um período, às vezes 1 mês, 2, e refaz o procedimento e termina de tirar para ter segurança, né? Isso para não ter que fazer uma cirurgia mais invasiva nessa paciente. E aí vai depender... A esteroscopia, a cirurgia minimamente invasiva, ela vem para não necessitar fazer um corte no útero, né, que é a cirurgia convencional. Na questão do mioma, por exemplo. Assim, vai depender também de cada avaliação ali da paciente. Por exemplo, comorbidades que ela tem. Então, vai ser muito melhor um procedimento menos invasivo do que uma cirurgia de grande porte, sei lá, para retirar um útero, por exemplo, ou uma miomectomia, de barriga aberta, né, que a gente fala. Então, a recuperação para a paciente é muito melhor. Então, depende se ela vai querer gestar também. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? E depende também da posição. Por exemplo, quando a gente fala de mioma, às vezes o mioma ele não dá para ser acessado via esteroscópica. Então, a gente não consegue retirar ele, né, completamente por conta da posição que ele está ali no útero. A localização dele dentro do útero. Isso. Se ele tiver ali, né, mais voltado para a musculatura, com, né, uma parcela pequena dele para a cavidade endometrial, para a cavidade do útero interna ali, às vezes a gente não consegue fazer a ressecção completa dele. Porque ele está dentro do músculo. Ele está mais para dentro ali do músculo do Isso que... aí pode aumentar as chances, por exemplo, de na hora de tirar ele, perfurar o útero. Aí, assim, por isso que tem que ser individualizado cada caso. Às vezes, eu tenho um mioma submucoso, eu posso fazer por esteroscopia. Mas às vezes uma parte é submucoso. Mas a maior parte é intramural ali. Por isso que é importante... Tem que ser avaliado e tem que ser indicado pelo médico que vai fazer a cirurgia. Né? E tem muitas pacientes também que a cirurgia ela vai depender da paciente, muitas vezes, e também do todo o contexto que ela está vivendo, né? Assim, não só a questão de saúde dela, mas às vezes é uma paciente que já tem seus 50 anos, está com mioma, ou, né, seus 40 e poucos anos, está sangrando, vai se expor a 2, 3 esteroscopias para tirar um mioma difícil, às vezes é melhor indicar, nesse caso, um outro procedimento cirúrgico, né? Sim, e vai depender do desejo da paciente, né? Individualizar, né? Não é sempre que... Né? Às vezes ela tem outras doenças que estão relacionadas ao órgão, ali ao útero, e que não vale mais a pena para ela, naquele momento, manter aquele órgão, né? Às vezes não é só
algo que acomete. São vários outros fatores, né? Tivemos um caso, né, aqui no consultório, uma paciente recente, que a gente entrou para fazer um mioma e quando entrou também tinha sinal de adenomiose, né? Que é uma outra condição que acomete ali o útero. Era um mioma grande, né? Mioma grande, volumoso, uma paciente com bastante queixa de sangramento. Que inclusive teve que fazer diversas intervenções para atingir anemia, né? Ela teve, na verdade, uma histeroscopia diagnóstica que ela fez em outro local, que estava ali, né, sugerindo a presença de um pólipo. Mas ela tinha muita queixa de sangramento associado à anemia e dores, e esse sangramento de difícil controle. Então, foi, né, indicado uma histeroscopia cirúrgica para retirada dessa lesão. Do pólipo, desse né? pólipo. Mas quando a gente entrou e viu, na verdade, surpresa, né? Não era um pólipo, era um mioma bem grande que ocupava ali toda a cavidade uterina. E, além disso, ela também tinha lesões ali sugestivas de adenomiose, que, né, a gente vê no endométrio umas manchas arroxeadas, que são bem sugestivas de adenomiose. Então, a gente acabou identificando uma outra doença. Então, você junta um mioma muito grande, uma queixa muito importante de sangramento, uma outra condição provavelmente acometendo, né, a paciente. Isso. E uma paciente que não tinha mais desejo de gestar, né, estava ali tendo um prejuízo grande na qualidade de vida, e a adenomiose, ela também causa sangramento. Então, retirar o mioma não seria uma garantia de que ela não teria mais queixa de sangramento ou cólicas. Esse caso, por exemplo, foi um recente que a gente indicou a histerectomia. Exatamente, para justamente priorizar a qualidade de vida da paciente. Então, a gente tem algumas limitações dentro de um contexto que vão fazer com que a gente, né, indique para uma paciente um tipo de cirurgia ou outro, mas óbvio, respeitando ali o desejo da paciente, orientando, né? Para a gente que está trabalhando nessa frente, né, junto com as pacientes que nos procuram, a gente vê como que é comum, né, a paciente que está sangrando há meses, às vezes há anos, e vai levando aquele sofrimento quase que quieto, né? Sem falar muito, sem procurar uma ajuda especializada. Muita gente acha que é normal, né? Meu fluxo é assim. É normal sangrar muito, ter muita dor. Não, não é normal. Isso. Né? Se alguém fala para você que é assim mesmo, desconfie dessa pessoa, procure um médico. E se o médico falar isso para você também, corra. Então podemos dizer que o sangramento menstrual muito volumoso, intenso, associado a cólicas, dor muito forte, principalmente no período menstrual, não é normal. Tem alguns sinais também que são bem sugestivos de anormalidade, que a gente vê em alguns pacientes, que é o desarranjo do trato gastrointestinal, né? A paciente começa a ter no período menstrual, sempre que vem a menstruação, tem diarreia, tem dor de barriga, né? Desarranja aquilo ali, isso pode ser sinal de alguma coisa que não está indo bem, não é isso? Pode ser, tem que ser investigado. Então, o somatório ali de sinais, ele tem que ser levado em consideração, né? Então, quando você faz uma anamnese ali direcionada, você acaba achando vários outros fatores que a paciente sempre achou que era normal ou que foi negligenciada por muitos outros profissionais. Isso é um outro ponto muito importante, que as pacientes às vezes entram em contato com a gente e falam, olha, eu preciso de uma histerectomia, vocês fazem? É como se fosse chegar no mercado e falar, olha, eu quero 1 quilo de tal coisa, né? Então, vocês fazem a histeroscopia, e aí muitas vezes a gente conversa, né, entre a equipe, e você sempre diz, não, olha só, a gente tem que fazer uma consulta. Não tem como a gente fazer um procedimento sem avaliar primeiro a paciente, escutar, né, ver o que ela tem realmente de queixa, porque não dá pra gente se basear somente no exame prévio que ela traz, às vezes de outro local. Então, dependendo, a gente refaz o exame, a gente faz a nossa própria avaliação, porque a nossa conversa. É aquilo, né? Quem não atua na subespecialidade, quem não atua, né, nesse campo cirúrgico, às vezes não sabe procurar adequadamente alguns tipos de condições. Ou às vezes né? já sentencia a paciente, né, a uma indicação que, na verdade, tem outras possibilidades, né? A gente sempre consegue ter ali alternativas, né?
tentando chegar ali num denominador comum, porque eu acho que a paciente tem que fazer parte da tomada de decisão. Isso cada vez mais é importante, Não né? tem como... A medicina centrada, de fato, no paciente, né? Sim, não tem como a paciente chegar, sentar aqui para mim e eu falar, olha, não, você tem que tirar o seu útero. Não, mas eu não quero. Não, mas você tem que tirar. Não existe isso, né? Por que eu tenho que tirar? Ó, são esses motivos, mas a gente tem uma outra alternativa, mas pode ter como consequência ou manter essas questões. E dentro ali do desejo da paciente, a gente tentar oferecer o melhor tratamento. Tem coisas que a gente, né, pode ser um pouco mais categórico, mas tudo tem que ser informado e tem que fazer a paciente compreender e estar ali de acordo com aquela indicação. Ela tem que fazer parte da tomada da decisão. Isso a gente fala muito aqui na equipe, né? Sobre a questão da medicina ditatorial, ela morreu, né? Pelo menos para nós, não existe isso, né? O médico no alto do seu poder dizendo o que vai acontecer. Não. Você dá todas as possibilidades, mas existe a liberdade do paciente em tomar a sua escolha, né? Sim. Assim como você vê na rua, a indicação cirúrgica, para mim, ela se compara muito aos hábitos, né? Olha, você ficar com esse hábito aí, você daqui a pouco vai se complicar. Se você continuar fumando, você pode ter algumas complicações. Olha, eu quero continuar. Tudo bem. É uma escolha, né? É uma escolha, né? Cada um com a sua escolha. Mas e às vezes a paciente fala, não, doutor, eu não quero, eu quero tentar essa medicação, como é que é a outra? Como é que faz? E ela tem que ter essa liberdade, né? De tomar a sua escolha, de escolher de fato o que vai ser, não é isso? E só para contextualizar um pouco mais, também tem, né, situações em que a paciente chega e fala, não, eu quero tirar meu útero. Ah, porque eu não quero mais engravidar, não vejo necessidade de ter ali mais. Mas não tem nenhuma justificativa ali, né, de doença ou algo que atrapalhe efetivamente a qualidade de vida daquela mulher, né? Até então, porque o útero ele não é só para reprodução, né? Ele também participa de sustentação, de algumas outras funções pélvicas. Assim, durante ali principalmente a vida fértil, né, da mulher, ele vai ser a grande função, né? Mas ele, né, não tem ali, por exemplo, uma função hormonal, né, por exemplo. Então, às vezes, a mulher, quando ela já passou por essa fase ali da gestação, já tem uma prole constituída, às vezes o medo de engravidar sem que seja aquele momento, né, faz com que ela pense, é melhor tirar o útero, porque sem útero, com certeza, eu não vou engravidar. Isso aí a gente tem certeza, né? Sem isso não vai acontecer. Mas o que eu queria falar em relação a isso é porque, assim, lembrar que qualquer procedimento cirúrgico, ele tem que ser bem indicado, porque é um procedimento, não deixa de ser um procedimento cirúrgico, né? Por mais que haja confiança na equipe, né, que seja uma técnica, né, com menos complicações, não deixa de ser uma cirurgia. Então, não acho que para evitar uma gravidez indesejada você precisa tirar o útero. Tá? Então, toda cirurgia tem que ser bem indicada, tanto para melhorar a qualidade de vida, né, tanto quando, né, você dizer para a paciente, não, você não precisa disso, né? Isso também é uma indicação que é importante. Certo. Outra coisa importante de se falar, retornando aí à esteroscopia, né? Quais são os cuidados que eu devo ter antes de fazer a esteroscopia, né? Eu sei, então, que a esteroscopia é um exame que vai acessar a cavidade uterina, né? Para poder visualizar ali as estruturas, né? A estrutura dentro do útero e que envolve em todo o trajeto. Mas o que eu tenho que observar antes de realizar a esteroscopia? Bom, primeiro, se a paciente estiver sangrando, né, a gente não indica a realização do exame, porque aquele sangue ali, ele pode dificultar ou prejudicar bastante a avaliação da cavidade, né? Então, tá saindo sangue ali, a gente não consegue ver, literalmente a gente não enxerga nada. Então, se a paciente estiver menstruada, né, a gente não indica. Se tiver com algum sangramento, o ideal é, né, parar esse sangramento antes, ou se ela estiver no período menstrual, né, aquela primeira semana
logo após o término ali da menstruação seria o momento ideal, né? Se a paciente estiver tentando engravidar ou estiver ali numa idade fértil, principalmente não fizer uso de nenhum contraceptivo, é importante fazer um teste também de beta-HCG para, né, verificar que a paciente não está gestante, porque senão a gente pode, às vezes, de forma inadvertida, causar ali algum prejuízo, um mal para uma gestação em curso. Não conhecida, né? Então, assim, o ideal é realmente que não seja feito nesse período. Outras situações, se a paciente tiver com algum tipo de infecção, candidíase, vaginose, né, o ideal é que seja tratada essas questões, né, antes da realização do exame, né, porque é um exame que vai levar ali micro-organismos que estão, às vezes, na vagina para o interior da cavidade uterina. Então, se tiver com algum tipo de infecção, também é importante tratar antes, né? Para não causar ali nenhum mal, não levar nenhuma infecção ali para a cavidade uterina. Então, basicamente, entender na consulta se tem alguma infecção, se tem risco de estar grávida, né? Uhum. E casar o agendamento do procedimento com o período menstrual. Sim, com o para que não esteja vigência de sangramento. Quando está muito pertinho de menstruar também é ruim, porque principalmente quando a gente quer fazer avaliação, né, uma suspeita de pólipo, por exemplo, quando a mulher está muito próximo ali da data da menstruação, aquele endométrio já começa a descamar. Já começa a soltar. Soltar, né? A gente não consegue identificar o que é lesão, o que é pólipo, o que é endométrio, né? Então, o ideal é na primeira semana ali, após a menstruação. Isso, né? Essa primeira fase ali do Porque ciclo. Eu posso dizer que esse endométrio, essa parte de dentro do útero, toda soltou, saiu na menstruação e ele tá limpinho ali. Isso, ele tá... Para poder a médica avaliar, o colega avaliar. Exatamente. Certo. E qual é a diferença? As pessoas, né, falam, olha, eu posso fazer a esteroscopia com sedação ou sem sedação? Com anestesia ou sem anestesia? Qual seria a diferença? Qual é a diferença, propriamente dita, para a realização do exame em si? O que você vê na sua prática? A esteroscopia diagnóstica com e sem sedação é possível ser feita das duas maneiras, né? Isso é uma coisa importante frisar, porque muita gente às vezes acha que é tortura. Tem gente que fala, meu Deus, uma vizinha, uma amiga falou que foi a pior dor que ela já sentiu. Assim, o objetivo do exame sem sedação também não é causar essa dor extrema, né? Eu faço bastante exame sem sedação também. E, primeiro de tudo, tranquilizar a paciente. É muito mais uma técnica ali de você acalmar do que... Aquela ansiedade que envolve o procedimento, do que a dor do procedimento em si. Então, você deixa claro para a paciente que você está ali, que você está prestando atenção nela, que você vai conversar com ela a todo momento. E se ela sentir dor, ela, né, pede para parar, o exame é interrompido. O objetivo não é causar nenhuma dor extrema, né, na paciente. E durante, né, a realização do exame, eu vou tranquilizando a paciente, eu vou acalmando ela, eu vou deixando ela ali a par de todo o processo. Vamos começar o exame, agora já vou começar a entrar no colo, vai começar a sentir um pouquinho de cólica. A hora, geralmente, que a gente passa pelo orifício interno, intensifica um pouco mais essa dor. Pelo colo do útero. Né? Aquela porção finalzinha ali do colo do útero até entrar efetivamente na cavidade, né? E geralmente tem uma resistência maior, então a paciente sente um pouco mais. E quando entra em si na cavidade, a distensão que o líquido promove dá essa sensação de cólica, né? Então a dor que sente é uma dor de uma cólica forte. Isso. E aí vai depender também. De pessoa para pessoa. De cada pessoa. Cada um tem uma percepção de dor. Não dá para dizer, ela não conseguiu fazer, ela é, né, frouxa. Não é isso. Cada um tem uma percepção de dor. Então, essa comunicação durante o exame, eu vejo que faz toda a diferença. Para ela esperar o que está vindo, né? Não ficar tomando susto, Exatamente, né? Então, você consegue controlar bastante ali essa ansiedade, né? Conversando a todo momento com a paciente. E se realmente ela não está tolerando o exame, interrompe.
tá? E aí essa paciente vai ter uma indicação de realizar com a sedação. Tem aquelas pacientes que já vão preferir de cara optar pelo exame sem sedação. Porque não gostam de sentir desconforto, né? Nenhum E aí, tipo de dor, por vários né? fatores, enfim, querem uma comodidade maior, o exame pode ser feito com a sedação, né? Uma sedação que, nesse caso, você pode explicar melhor. Mas só finalizando essa questão da histeroscopia, né? O exame em si é um exame rápido. Então, quando a paciente, por exemplo, já tem algum parto vaginal anterior, isso, nossa, facilita bastante. Porque aquele colo já abriu uma vez, né, para passagem e nascimento do filho. Ele já tem é diferente de alguém que nunca engravidou, nunca engravidou, tá? E também uma diferença, né, que pode ser um pouco mais crucial nesse momento, esse paciente está ali naquele período de menopausa, está muito atrófica, então pode ter uma estenose ali do canal, isso pode... Estenose que é um estreitamento, é o fechamento do canal, né? Mais fechadinho, né? Isso, e às vezes a gente tem que usar uma pinçazinha ali para poder, né, liberar esse canal. E a paciente, né, às vezes que está na menopausa, que já está ali há bastante tempo na menopausa, que tem uma atrofia importante, é bacana a gente fazer um cremezinho tópico ali, né? Um mês antes, por exemplo. Então, quando a gente, né, faz essa orientação prévia ao exame, é bacana porque a gente melhora ali esse colo, ele não fica tão rígido, tão duro, então facilita um pouquinho para a gente na hora do exame. Mesmo se eu fazer sob sedação, né? Mesmo sob sedação. Isso também, na esteroscopia cirúrgica, também é importante fazer esse preparo antes, mesmo que a gente vá dilatar o colo, quando ele está muito fechado, muito rígido, isso pode ser um dificultador ali na hora. Então, é sempre bom fazer para esses pacientes, para esse perfil de paciente, esse preparo antes ali. O preparo do colo para que ele aceite melhor o procedimento. O procedimento. Mas em relação à sedação, que você ia falar? A sedação para o procedimento funciona como, né? A gente primeiro explica para a paciente que ela vai tirar um sono durante o exame. Para quem não está habituado, é muito mais comum ela entender que é como se fosse uma endoscopia, né? Então, o médico, ele vem, punciona a veia, né? Pega uma veia no braço, na mão, e através dessa veia, desse acesso venoso, faz a medicação que faz um alívio da dor e também faz a inconsciência, faz ela dormir, né? É o hipnótico, né? Então, a gente entra com a medicação que faz ela dormir durante o procedimento. E quando acaba o procedimento, a gente vai dosando ali a medicação sendo feita, sendo realizada, para que quando acaba o procedimento, minutos depois ela acorde, né? Ainda acorda com aquele efeito da sedação, um pouco sonolenta, por isso que é muito importante orientar o paciente que numa hora que vai fazer um procedimento sob sedação, sempre tem que ir com o acompanhante, porque vai liberar depois ainda sonolenta, ainda um pouco, né? Grog, né? Como o paciente fala. Então, é importante, por segurança, que tenha um acompanhante sempre, né? Mandatório, para que ele possa ser liberado e não corra riscos depois, né? Na liberação. Então, faz o... E aqui, por exemplo, vou falar da técnica que nós utilizamos aqui no CGE. A gente aproveita que está com acesso, aproveita que está fazendo sedação e ali já faz também medicamento analgésico, né? Já faz, às vezes, um anti-inflamatório. O paciente já acorda ali, né? Praticamente sem dor, né? Exato. Ou sem dor mesmo. Porque o procedimento vai distender a cavidade do útero durante o procedimento ela não sentiu, porque ela estava dormindo. Mas assim que ela acorda, ela já reclama de cólica. Então, sabendo que ela vai sentir aquela cólicazinha, já faz o remédio na veia antes, né? Durante o procedimento, que aí quando ela acordar, ela também já não sente a cólica. Então, traz um conforto tanto no intra quanto no pós, né? Ela acorda melhor e passa o pós depois do procedimento muito mais tranquilo, né? E agora eu que vou te perguntar. Quais são... qual é o preparo que essa paciente tem que ter para fazer um procedimento com sedação? Porque muitas ficam ali com dúvida em relação a tempo de jejum, né? Medicações, né? Mesmo sendo uma sedação ali, né? Simples, né? Ao meu ver, é muito simples. Mas pode complicar. A gente sempre conversa com os pacientes que no procedimento mais simples é onde às vezes a gente observa a maior incorrência, né, de evento adverso. Por quê? Abaixou a guarda. Não pode. Né? Não, é só uma sedação. Não, nunca é só uma sedação. Né? Primeiro, para fazer tem que ter toda a segurança. Tem que ser num lugar, né, com médico capacitado, com toda a estrutura, para caso aconteça alguma coisa, você tem suporte para
tratar, para conduzir aquilo ali. E quais são os cuidados que a paciente tem que ter? Primeiro, a gente, pelo menos aqui, né, em outros lugares também funciona dessa forma, o paciente ambulatorial ele responde um questionário para poder entender primeiro, né, uma breve anamnese ali dirigida para entender quem é a paciente, quais são as comorbidades que tem, quais os medicamentos que usa, né? Porque às vezes a paciente, ela do ponto de vista ginecológico, ok, tem que fazer uma estereoscopia, mas é uma paciente cardiopata grave, é outra questão. Então, essa paciente, por exemplo, ela vai precisar de um suporte maior. Então, é preciso entender primeiro para entender o ambiente que eu vou colocar ela. Tá, então, agora que eu entendi que essa paciente ela pode ser feita o procedimento no consultório ou não, ela vai ser feito esse procedimento no hospital. Então isso também, essa indicação, se vai ser no consultório ou no hospital, também depende da anestesia, também né? Depende, então exatamente. Não é só em relação à magnitude da parte ginecológica, mas também das condições anestésicas dessa paciente. Condições clínicas, né? Clínicas, isso. Porque muitas vezes a paciente ela tem uma condição ginecológica que dá para fazer simples, mas ela tem uma condição, uma comorbidade clínica que impede executar aquele procedimento. Exemplo, são as pacientes de maior idade, por exemplo. Entrou na menopausa, estava há anos na menopausa e teve um sangramento. Preciso fazer uma estereoscopia diagnóstica para poder biopsiar esse endométrio e entender o que se trata. Que a princípio a gente pode fazer no consultório, sem sedação. Sem sedação, muito mas aí, às vezes é muito velhinha, realmente tem essa estenose importante. 80 anos, com uma outra condição cardíaca, com uma condição pulmonar, uma hipertensão pulmonar. Não vamos, né? Ou então uma paciente com uma obesidade, com uma restrição respiratória. Asma, também, né? Asma, também tem que ter cuidado com esse tipo de paciente, né? E aí, uma vez liberado para fazer o procedimento, a orientação é o de jejum. E aí o jejum é um pouco... a gente aqui tenta individualizar, como tudo, né? Individualiza na parte da ginecologia, também tenta individualizar o cuidado do jejum na parte da anestesia. Porque o jejum, a gente sabe que tem 2 momentos, né? O jejum para alimento sólido, que é aquele que eu vou comer, mesmo um pão, arroz, feijão, e jejum para líquidos, né? Porque o jejum para sólido eu vou precisar de pelo menos ali 8 horas de jejum para fazer esse procedimento. Já o jejum para líquido, cerca de 3 horas já é o suficiente para poder esse estômago não ter mais nada. Anderson, por que o paciente tem que estar em jejum? Porque na hora que a gente faz a sedação, na hora que o paciente perde a consciência, se tiver conteúdo no estômago, na hora que relaxa, esse conteúdo pode voltar. Porque a barriga ela está fazendo pressão. Só que ali no esôfago tem um músculo que fica segurando, fechado. Senão, né, quem tem problemas nesse músculo, por exemplo, tem refluxo, né? Fica voltando o conteúdo do estômago, né? Então, na hora que eu relaxo ali, se tiver conteúdo, pelo peso da barriga, ele aperta o estômago e aquilo volta. Só que ela está dormindo. Ela não percebe esse líquido voltar, ela não tosse, ela não faz nada. Ela, principalmente quando vai respirar, vai parar dentro do pulmão esse conteúdo que estava no estômago, que a gente chama de broncoaspiração. E isso é grave, né? Então o jejum ele tem que ser respeitado, porque senão a paciente ela incorre um risco de broncoaspirar. Então não mintam sobre o jejum. Não façam isso. Tá. Não, ainda mais a paciente que se tem problemas com o jejum, se não conseguiu fazer, se estava passando mal, doutor, eu faço enxaqueca, é horrível. Informe isso. Informa. Não vá achando que não, é só uma coisa que a gente vai fazer rapidinho, não tem problemas. E às vezes a gente pega o paciente, né? Às vezes a gente vê o paciente com conteúdo ali, cara... Paciente pós-bariátrica também, né? Tem um cuidado também, né? Cuidados. O paciente, principalmente o pós-bariátrico, o diabético, né? São pacientes que têm ali a relação de esvaziamento gastrointestinal modificada. Uhum. Então a gente tem que entender e esse só paciente. Puxando já um gancho em relação ao Ozempic, né? Uso de medicação. Que você falou aí da diabetes, eu lembrei do Ozempic e tem que tá uma ter febre de uso, né? E o princípio de ação do Ozempic é a lentificação do esvaziamento gástrico. Já vi assim, frequentemente a gente pergunta, tá fazendo uso de alguma medicação? Não. Acho que o Ozempic não é remédio. 2 coisas que acho que não é remédio, né? O Ozempic é anticoncepcional. E remédio para pressão também. Toma todo dia, já virou parte da rotina, né? Já pode deixar... Toma alguma coisa? Não, mas... Não, ou então você pergunta, tem alguma doença, alguma comorbidade? A paciente fala, não tenho nada não. Toma algum remédio? Eu tomo losartana.
Mas a minha pressão é controlada, tá? É controlada. Você toma losartana. E ela acha que ela não tem mais pressão alta. Porque ela toma losartana e não tem mais pressão alta. Exatamente. Né? Na verdade, você tem pressão alta e por isso toma losartana, né? Então, a questão do uso do Ozempic e outras medicações que faz uso também é importante frisar. Só que, como eu disse, tem a questão do líquido. E a gente abre mão desse benefício, que o líquido tem um tempo menor de jejum, para orientar algumas coisas. Por exemplo, eu vou orientar o início do jejum para alimento sólido, 1 hora, mas eu vou liberar um tempo a mais para ela ingerir líquido, porque o tempo de líquido vai ser menor, né? O jejum para líquido vai ser menor. E eu sempre oriento, olha, pega no final do tempo que você está com o jejum para líquido se interrompendo, a partir das 10 da manhã eu não posso beber mais nada, né? Antes eu já parei de comer. Vou parar de beber às 10, o meu último líquido eu falo, olha, pega um suco, bota bem açucarado e toma. Se for da fruta, coa, tem que ser coado, um líquidozinho sem resíduo, que a gente chama, né? Isso, sem grumos. Líquido claro, sem resíduos. Isso. Então, o líquidozinho sem resíduo, bota o açúcar e toma. Isso já foi falado em outras coisas, em outras realidades da medicina. Pode ser idiotice minha, mas enfim, é líquido. Às vezes a gente fala líquido, né? O claro, porque assim, eu tomei um açaí, por exemplo, líquido. Uma vitamina, né? Tomei um whey protein, um shake que eu bati antes e tomei... E vai fazer diferença, né? Porque o tempo de esvaziamento daquilo ali já não é igual ao tempo da água. Então eu sempre falo, café, água e chá. Pronto, isso você pode tomar sem problema. E o suco, né? Coado, se for da fruta, coado. Pode tomar até tal hora. O último, bota um açúcar caso você tenha um problema com jejum. Porque às vezes o paciente fala, doutora, eu não consigo ficar em jejum. Faz enxaqueca, fica horrível, fica de mau humor, né? Aí chega aqui brigando com o marido, brigando com o filho, porque tá mal-humorado porque tá em jejum. Pô, não precisa disso, né? Não, doutor, eu me dou bem, não tem problema, eu até prefiro, né? Eu faço jejum intermitente. Eu vou ficar em jejum, tudo bem. É entender e individualizar o tempo e a orientação do jejum para cada paciente. Mas é importante que os pacientes entendam o porquê do jejum, né? Essa questão do risco da broncoaspiração, né? Porque senão vai chegar lá diminuindo a necessidade ou a importância disso e pode incorrer em um risco grave para a sua saúde e seu bem-estar. Né? E insulina tem alguma restrição no dia do exame? Ou você pede se a paciente faz uso de insulina ou não? Isso. A insulina a gente não vai fazer o uso dela porque você não vai comer, né? Na verdade, tem orientações que no dia do procedimento você vai diminuir a dose da insulina, né? Mas é isso, a gente individualiza a depender do entendimento e do manejo do próprio paciente com a sua condição, né? Porque às vezes o paciente ele faz o uso da insulina, mas ele não entende muito bem como que ele calcula, né, a dose da insulina. Aí né? Você vai ajudar, e aí eu né? vou falar com ele que ele vai fazer metade da dose. Às vezes eu entendo ali que o risco dele fazer a dose cheia é maior, ele não entendeu muito bem, e aí eu falo, olha, é melhor então não fazer uso. Por quê? Se eu faço uso da insulina e não como porque estou em jejum, eu vou fazer hipoglicemia. Sim. Se eu não fizer uso da insulina e ficar em jejum, o máximo que vai acontecer é naquele momento eu estar com uma glicose um pouco mais alta, né? Fazer uma hiperglicemia, só que eu não vou ter medo de uma glicose um pouco alta momentaneamente. Mas eu vou ter muito medo de uma glicose baixa naquele momento. Então, a hipoglicemia pode causar um mal tremendo para o paciente, pode levar ele a óbito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que atentar. O uso dos antidiabéticos, o uso da insulina, o uso do Ozempic, por isso que é importante essa anamnese prévia. Me diz aqui, o que você usa? Quais são as comorbidades que você acompanha? Não esqueça nenhum medicamento, porque às vezes o que pode ser algo inofensivo para você, para a gente faz muita diferença. Por exemplo, o Ozempic, ele retarda o esvaziamento gástrico, né? Por isso que ele atrapalha tanto nesse momento. Você vai ficar com o alimento ali muito impactado tempo no estômago. Muito tempo. Então a gente achou que naquele período, porque esse número é uma média, né? Tem pessoas que vão precisar de mais tempo, outras de menos Depende tempo. Da dose que cada um faz também, né? Então, assim, nesse cenário, você falou sobre não esqueça nenhuma medicação. Isso é importante, porque às vezes a paciente toma chá disso, chá daquilo, fitoterápico, que pode alterar, por exemplo, a coagulação. Né? Então, em outros tipos de cirurgia, em outros procedimentos, a gente também vai orientar a suspensão desses chás,
desses fitoterápicos, de manipulados, né? Ah, não, eu tomo um manipulado meu que um médico, alguém me receitou e acha que não é prejudicial porque não é remédio, é natural. Mas tem alguma ação ali, né? Então, mas é importante conversar com o médico e individualizar. Na dúvida, pergunte. Né? Doutor, tem problema? Deixa eu ver o que tem nisso. Lembrou de última hora? Mesmo assim, fala. Já liga. Liga. Olha só, doutora, eu lembrei, esqueci de falar, tal coisa, tem problema para o procedimento? Para a gente não ter surpresa. E tem vezes que mesmo você perguntando, tem surpresa. Lembra daquela paciente da alergia ao látex? Verdade, a paciente sabia que foi uma estereoscopia, inclusive, também. Sabia que tinha alergia, mas, né, durante a consulta, né, eu sempre pergunto e não foi relatado. Ela fez consulta com você, fez consulta comigo. Na véspera e não relatou. Ela relatou no momentos antes de entrar no centro cirúrgico. Na verdade, acho que quando ela estava entrando, ela lembrou porque ela já estava com a garganta incomodando. Eu perguntei para ela novamente, só relembrando, e aí, tem alguma doença, alguma alergia? Ela, não tem alergia não, mas quando, né, o látex, às vezes me dá ali uma reação. Eu falei... Usa Havaiana, não usa preservativo não, se usar preservativo fica tudo inchado. Nossa! Eu falei, olha só, não dá para fazer, né? Vamos reagendar isso daqui, porque tem todo um preparo do ambiente também, né? Do centro cirúrgico para alergia a látex, né? Então, todo o instrumental, a sala cirúrgica ela é preparada no dia anterior, porque quando a gente usa, né, luva com látex, aquilo tem pó, né? Então aquilo contamina o ambiente. Aquilo ali tem que ser decantado, tem que ficar fechado a sala para aquele sem uso, né, por um período. O material tem que ser específico, né, sem látex, para poder a gente conseguir não expor a paciente ao alérgeno e potencializar uma crise ali, né, durante o procedimento. Então, isso é muito importante. A alergia não só a medicamento, mas a corante, a qualquer tipo de alergia. Teve uma paciente também, outra, que essa foi grave, não sei se você vai lembrar, aquela que a gente passou o anti-inflamatório no pós-operatório, foi uma esterectomia, e ela tinha alergia a corante amarelo. Foi. Lembra dessa? Lembro. Gabriela, era anestesista, estava com a gente. Gabriela passou a madrugada com a irmã, eu acho, da paciente no telefone, ela numa UPA, e ela orientando... Foi uma ectópica, não foi, não? Essa foi uma ectópica. Foi uma gestação ectópica. Foi uma ectópica, isso. E ela era técnica de enfermagem, né? Técnica de enfermagem de outro hospital próximo, que aí tinha alergia grave a corante, fez uso do, acho que ibuprofeno ou algum outro medicamento, que ela disse que tinha um pedaço amarelo. Aquilo provavelmente desencadeou uma alergia grave. Ela teve uma anafilaxia que foi parar na UPA. Da UPA, ela quase foi entubada e foi depois pro CTI. Eu fui vê-la no CTI no dia seguinte. Assim, a gente passou um sufoco. A cirurgia em si foi tudo bem, a alta tudo bem. O procedimento foi ótimo. Mas não se atentou aos detalhes. Então, se tem alergia a até mesmo a corante, porque nessa situação a medicação, né, que a gente prescreve ali para o pós-operatório tem que seguir ali as restrições que a paciente tem, né? Exatamente. Então, sempre informe, eu estou acostumada a tomar esse medicamento, porque tem algumas alergias que são a vários tipos de medicações que a gente usa como analgésico. Isso. Então, sempre traga, né, aquela listinha das restrições, né, informe quais são as medicações que faz já de uso habitual e que, né, não tem nenhum tipo de problema. É isso mesmo. E em relação à questão, muitas pessoas vêm perguntando sobre outros procedimentos auxiliados com esteroscopia. A exemplo, né, da inserção do DIU. Qual é a diferença de inserir o DIU com a esteroscopia e sem a esteroscopia? Qual o benefício que a paciente tem com isso? Olha, inserção do DIU por via esteroscópica, eu sou fã. Eu não abro mão mais da esteroscopia para colocação de DIU. Eu acho que traz uma segurança, né, ímpar ao procedimento, e tanto para o médico quanto para a paciente, porque ela já sai dali sabendo que o dispositivo está na localização correta, né, que está bem inserido. Depois ele pode sair da posição? Pode. A partir do momento que a gente colocou ali,
ao longo do tempo, pode haver essa modificação da posição, mas você já sair do procedimento sabendo que ele foi colocado de forma correta, para mim já é sensacional. Então, toda vez que eu indico uma inserção de DIU, hoje eu faço com o auxílio da esteroscopia. Então, eu sempre faço a avaliação da cavidade inicialmente. Então, eu vou fazer toda a visualização daquele percurso que eu vou passar ali, né, com o DIU. Então, se já tiver algum tipo de dificuldade no colo, eu já vou avaliar isso. Então, para mim, previamente já traz muita informação. Faço a avaliação ali da cavidade. Que vai receber o DIU, né? Que vai receber o DIU. Então, se tem um mioma, por exemplo, que não foi visto, um pólipo, ou sinal, por exemplo, de uma endometrite, né? Então, tudo isso eu consigo avaliar antes de fazer a inserção. Faço a inserção e depois eu entro com o esteroscópio novamente e avalio como ele ficou dentro da cavidade, se a posição está correta, né, se ele está ali, cada bracinho, né, na posição ali dos ossos tubários. Me certifico que ele está dentro da cavidade, porque pode acontecer na hora da inserção fazer um falso trajeto. E aí, o que seria esse falso trajeto? Ele não vai ficar dentro do útero. Ele pode ir ali para órgãos que estão adjacentes, que estão ali próximos. Intestino, né? Cavidade abdominal, bexiga, porque ele pode perfurar. Ou, se ele não perfurar, ele pode penetrar o miométrio, né, que é a musculatura ali do útero. Então, um DIU que está ali, que não perfurou, mas que ficou ali numa posição penetrando o miométrio, pode causar dor para essa paciente, né, sangramento, e não vai ter uma contracepção adequada, né? Então, não vai ser eficaz. E a gente já teve alguns casos que nós tivemos que operar para retirada de DIU dentro da cavidade. Dentro da cavidade. Porque na hora que introduz o DIU, passa, fura e abre ele fora do útero, né, no meio ali da alça intestinal. E aí tem que fazer uma outra cirurgia. Aí a gente faz uma pescaria de DIU na cavidade, que, olha, parece fácil, mas às vezes eu tenho uma história muito boa com a Mariana de um DIU perdido na cavidade, que a gente, né, foi uma paciente que chegou já com essa queixa que o DIU estava na cavidade. Entrou pela emergência. Entrou pela emergência. Aí Mariana me liga, vamos? Eu falei, vamos lá. E, vai ser muito rápido, a gente entra pela ressonância ali, a posição que tá, enfim. Chegou a fazer ressonância para identificar que ele realmente estava fora. E aí, pela posição, eu vi ali, vai ser rapidinho, entrando e tal. E aí, quando a gente entrou, né, entrou por via laparoscópica. Laparoscópica. Né? Pela barriga. E aí, quando a gente entrou, a gente coloca a posição em Trendelenburg, né? Que a paciente... cabeça fica aqui embaixo e as pernas para cima. Então, isso mobiliza as alças intestinais. Para afastar do útero, né? Para afastar do útero. E aí, nessa posição, a gente perdeu o DIU porque ele saiu da posição que a ressonância mostrava. E ele foi... E um procedimento que a gente achou que a gente ia fazer em 20 minutos, a gente levou, 3 horas para fazer. Para encontrar o DIU. Fazer radiografia no momento no intraoperatório. Da cirurgia, a gente conseguiu achar o DIU, né? O DIU estava penetrando a alça intestinal, então a gente teve que dar ponto ali. Por isso que também, quando a alça deslocou, puxou ele junto, Isso, né? E aí fizemos ali a rafia ali do intestino, né? Demos um pontinho no intestino. Então, além de ficar fora do útero, ele estava já lesionando o intestino. Né? Para você ver a gravidade ali que isso causou. E no final deu tudo certo, mas foi, assim, um aprendizado. Deus, né? Porque e isso reforçou para mim a importância de fazer o procedimento, né, da inserção do DIU com a esteroscopia, porque, né, você evita aí toda essa problemática, né? Porque uma vez que você viu que o DIU já não está na posição correta, né, dependendo do caso, você resolve ali. Já vai resolver, né? Então, exato. É mais comum do que a gente imagina, né? Então, basicamente, a gente teve aí a questão da esteroscopia diagnóstica, né? Que é essa questão de visualizar. A esteroscopia cirúrgica para condições como pólipo, mioma, né? Alguma outra condição endometrial que possa ser abordado.
E qualquer coisa envolvendo útero, anexos, né, a trompa, parte de fora do útero, aí é via laparoscópio, que é outra coisa. Isso, exatamente. Mas também, né, de forma minimamente invasiva, a maioria a gente já consegue resolver. E falando sobre o pós, o que você orienta no pós-esteroscopia? Quais são as limitações que a paciente deve, os cuidados que ela deve tomar? Bom, a esteroscopia diagnóstica, né, sem sedação, essa paciente vai ali sair do procedimento e ela pode voltar à rotina dela normal. Então, ela, né, não vai ter nenhuma influência ali da sedação. Então, ela, né, não vai estar ali sonolenta nem nada. Geralmente, após o término do exame, quase que imediato, a paciente, se estava sentindo algum desconforto, ela já melhora. Certo. Né? Porque separou ali a distensão, no geral, né, já interrompe ali o desconforto, a dor. Então, para esse procedimento sem sedação, a paciente no dia já pode manter suas atividades normais. Pode voltar a trabalhar? Pode. Em relação à atividade sexual, essa paciente tem restrição? Olha, em teoria não, né? Em teoria pode... Não foi feito ali nenhuma intervenção ali de abertura ali de algum tecido nem nada, então pode voltar às suas atividades normais e pode voltar a ter vida normal, atividade sexual, enfim. Para esteroscopia diagnóstica com sedação, aí a questão da aí sedação ela, vai é influenciar. importante ela estar, né, com um acompanhante pós-exame para poder, né, direcioná-la para sua residência, para sua casa. Eu faço o exame de manhã, ao longo do dia, depois eu posso trabalhar. Vai depender ali do período de que ela vai ter até a atividade dela, né? Exato. Então, o aconselhável é que no dia não faça. O ideal, se a pessoa puder no dia tirar aquele dia ali para descanso. Ou dependendo, né? O que a gente orienta sempre não vai operar máquinas, não vai dirigir, não vai sair de moto, não vai fazer nada disso, porque essa sedação que ela passou pode fazer com que ela incorra em prejuízo da sua consciência depois. Então, né? assim, isso traz risco. Dependendo da atividade de cada um, né, seria prudente tirar ali pelo menos E não é porque você dia. fez uma sedação uma vez para uma endoscopia, por exemplo, ou para uma outra esteroscopia. E ficou tudo bem, eu não senti sono, fiquei super bem durante o dia. Então agora eu vou fazer de novo, e aí então eu já fiquei bem na primeira e eu vou fazer a outra sem problema nenhum. Não faça isso. Porque cada momento é um. Né? Acho que, né, podendo ter essa precaução é sempre melhor, né? Não pode, assim. Tem que vir com o acompanhante, não pode sair dirigindo. Teve uma vez que eu fui fazer uma endoscopia e a paciente veio, juro pra você, não é brincadeira, foi no Miguel Couto. A paciente trouxe como acompanhante a sua filha, menor de idade, cega. Eu tô brincando, não. E aí a gente foi explicar pra ela. Olha, senhora, não vai ser possível fazer a endoscopia porque a senhora tem que vir com outro acompanhante. E ela foi brigar com a gente, dizendo, vocês estão diminuindo a minha filha porque ela é cega? Não, senhora, é porque para fazer o acompanhamento da senhora no pós-procedimento, precisa de alguém que veja o que está acontecendo. Imagina, ela sai dali e aí se sente mal, cai. A filha, tadinha, Como não que vai ela ver. Ela vai ouvir que a mãe caiu e aí não ajudou, né? Não é assim. Então também tem que ser alguém que de fato seja qualificado. Anderson, eu dirijo. Então eu vou com meu filho ou com a minha esposa ou com alguém que não dirige. Se ela tiver qualquer mal súbito ali. Por quê? Senão ela vai sair de lá. Quem vai, né, assumir a direção? Ela vai pegar o volante. O que vai acontecer é que o acompanhante vai presenciar o acidente. Mas não vai ajudar, propriamente dita, né? Parecem coisas que a gente óbvias, ri, né? assim. Mas precisa ser dito. Mas precisa ser dito. Tem que ser um acompanhante qualificado. Não é incomum, né? Esse tipo de, às vezes, de intercorrência, e aí depois que acontece que a gente não dá para justificar, né? Então, às vezes a gente suspende algum procedimento, mas com certeza é como embasado, né? Em cuidado, em né? cuidado, já viu alguma coisa aquilo. Se tem orientação, tem história, né?
Então, assim, a gente não tira da nossa cabeça as orientações que a gente passa, né? Isso é muito importante frisar. Exatamente. Gente, é isso. Eu acho que deu para abordar bastante coisa, né? Falamos bastante. Sobre a questão da esteroscopia. A gente vai tentar aqui sempre trazer de tempos em tempos, com uma certa periodicidade, esse conteúdo, né? Para poder a gente conseguir falar de outros temas. Então, futuramente, aí, atendendo aos pedidos de você que nos acompanha, traz aí, manda pra gente, manda no direct. Demanda aí quais são os temas que vocês gostariam de saber mais, né? Assuntos, Exato. Dúvidas, né? E se precisa fazer uma estereoscopia diagnóstica ou cirúrgica, entre em contato com a nossa equipe, né? A gente pode fazer a questão do procedimento, tanto no consultório quanto no hospital. E é muito importante frisar um detalhe que é para isso que a CGE também veio. A esteroscopia, muitas vezes, quando feita no ambiente hospitalar, encarece muito para o paciente que não tem plano de saúde. Né? Então, e às vezes impossibilita a realização do procedimento porque o custo está muito alto. Sim. E aí, quando a gente faz aqui no CGE a esteroscopia no ambiente do consultório, o custo vai lá para baixo, né? O preço não se compara, é menos da metade do valor de uma esteroscopia no centro cirúrgico. Claro, vendo tudo que a gente explicou até agora, se a paciente tem condições, tanto ginecológicas quanto clínicas, de se fazer com segurança o procedimento no ambiente ambulatorial. Né? Coisa que hoje no Brasil está se fazendo e lá fora já se fazem há décadas. Né? A medicina ambulatorial lá fora é bem mais desenvolvida e aceita do que aqui. E resolutiva, né? Vem, faz e vai embora com acompanhamento. Pronto. Num custo menor. Então, o CGE ele veio para dar acesso a essas pacientes que não possuem plano de saúde e têm condições que precisam ser resolvidas para que ela possa ser resolvida de maneira acessível. Né? Sim. Não adianta a gente também achar que vai custar um valor muito elevado, porque o paciente não pode. Doutor, entendo, tenho que fazer, mas eu não tenho dinheiro para fazer. E aí? Né? Você não foi efetivo. Então, a nossa equipe está aqui para acolher esse tipo de público também, né? Tanto quem tem plano, a gente faz no hospital, pelo plano de saúde, não se paga nada pelo procedimento em si. E para quem não tem plano de saúde, condições de pagamento facilitado, resolutividade, rápida, conforto, né? Num ambiente totalmente pensado para isso. Então, é fundamental que a gente explique que é possível sim fazer o procedimento nesse tipo de realidade. Assim como outros procedimentos minimamente invasivos, que às vezes outros colegas que não fazem, dizem para o paciente que não dá para fazer. Na dúvida, entre em contato, marca uma avaliação para a gente entender se o seu caso é possível fazer um procedimento minimamente invasivo, né? Ou não, realmente só o outro procedimento que se cabe. Né? Isso é muito importante falar também. É isso. É isso. Gente, obrigado, Natália. Obrigada, né? foi ótimo. Primeiro podcast CGE. Espero que seja o primeiro de muitos aí. De muitos. Espero que as pacientes gostem. Com certeza, eu gostei. Valeu, pessoal.